Estamos ao vivo. Muito bem. Bom dia, Muito Danilo. bem. Bom dia, Wayne. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando. Uma grande satisfação aí estar dando início a esse projeto Conjectura, ao lado do meu querido amigo, professor Wayne. E bom, hoje separamos esse momento para conversar com vocês aí a respeito da nossa iniciativa. E só um minuto que eu estou tendo o retorno do áudio, que eu estou me perdendo um pouco. Perfeito, Danilo. Então, bom dia a todos, né? Quero acolher desde já esses que estão nos acompanhando aqui por essa live. Este é o projeto Conjectura, né? Enquanto o Danilo vai acertando ali os nossos detalhes técnicos inaugurais, deixa eu apresentar mais ou menos o que vai ser o programa da nossa live de hoje, né, Danilo? Isso. Então, a ideia é um pouco apresentar, né, o que é esse projeto, o que significa conjectura, né? De onde ele vem, né? Quais são as motivações a partir das quais ele surge, e discutir um pouco, né, então, o que ele é, e pensar um pouco quais são as expectativas que a gente tem em mente, né, com um projeto dessa natureza. Acho que o programa da live de hoje vai ser esse, né? A gente vai pensar um pouco sobre o que é o Conjectura, poder falar um pouco sobre o que a gente pensou a respeito disso, né, Danilo? Sim, com certeza. Só acharia interessante, Wayne, antes da gente falar do Conjectura, que a gente se apresentasse um pouco, né? Eu já vi que, Perfeito. inclusive, até antes disso, gostaria de agradecer já o pessoal que está chegando na live. Muito obrigado aí por nos acompanhar. Ontem a gente conseguiu, no primeiro dia que a gente já abriu a página, já conseguimos quase 200 seguidores. Fiquei bastante surpreso, quer dizer que nossa divulgação teve alcance e acho que a nossa iniciativa tende a crescer cada dia mais. Né? Então, Wayne, antes de falar sobre conjectura, se você quiser se apresentar aí para quem está nos assistindo, quem é o Wayne César? Perfeito, perfeito. Eu vivo me perguntando isso. Desculpa. Bom, vamos lá. Sou Wayne, então, né? Sou professor de filosofia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Pesquiso em filosofia, né? A área de filosofia moderna e contemporânea, especialmente epistemologia das ciências humanas, né? Com interesse muito forte em psicanálise, né? Isso que se chama de filosofia da psicanálise. Acho que é isso, né? O que mais eu posso dizer? Assim, do ponto de vista profissional, né? Sou professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do curso de Filosofia que nós temos aqui em Campo Grande, e acho que é isso. Acho que é isso. É, Vamos conhecendo mais a respeito do Wayne conforme a gente for seguindo aí as nossas lives, né? com certeza, com certeza. Tá. Bom, eu vou me apresentar então. Meu nome é Danilo, né? Todos conseguem já saber disso. Eu atualmente sou doutorando em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Especificamente, eu tenho pesquisado a teoria da justiça de John Rawls, tenho dedicado, na verdade, toda a minha trajetória acadêmica a compreender um pouco esse amplo projeto de sociedade justa que foi concebido pelo Rawls. Então, desde a graduação, já venho me dedicando mais à área de filosofia política, né? Na graduação, no mestrado e também agora no doutorado. Já estou aí no terceiro ano, passei pelos créditos em disciplinas, naquela fase um pouco angustiante de começar a confecção da tese. Né? Então estou nesse processo agora e bastante feliz por ter sido convidado aí pelo professor Wayne a participar desse projeto. Acho que é conveniente que a gente deixe registrado que essa iniciativa, na verdade, é uma iniciativa do professor Wayne, né? O professor Wayne que a concebeu inicialmente,
e que fez o convite para mim. Claro que depois a gente foi conversando e fomos acertando, né, Wayne, quais seriam os nossos objetivos, os nossos propósitos. Isso. Então, como o idealizador desse projeto, Wayne, gostaria então que você falasse um pouco sobre essa ideia, de onde ela veio, né, e para onde ela vai nos levar. Muito bem. Não, o projeto é nosso, né? Acho que a iniciativa é nossa mesmo, né, Danilo? É um pouco isso, assim, na verdade, fazendo uma análise breve, assim, né, há alguns anos já, do ponto de vista da minha pesquisa em filosofia mesmo, né, especialmente porque eu trabalhei no doutorado, eu tenho me inserido aí nessa grande área que se chama epistemologia das ciências humanas, né? Então, as ciências humanas têm sido, assim, um pouco, pelo menos nos últimos 8 anos, assim, o centro, né, um pouco do meu ensino, né, das disciplinas que eu ministro aqui na universidade, foi tema, a grande área, assim, estudada no doutorado. Então, as ciências humanas têm sido, assim, um pouco objeto central, né, das minhas análises e dos meus estudos, né. Então, eu diria que talvez uma primeira origem, né, dessa ideia de um projeto como este, Conjectura, pautado pela reflexão das ciências humanas, a gente vai poder explicar isso melhor já já, tem uma primeira origem aí mesmo, né, nesse tipo de estudo, de pesquisa, né, de atuação. E no segundo momento, especialmente do último ano para cá, né, de 2019 para cá, essa preocupação acabou tomando, assim, motivação, inclusive, de ação política mesmo, né, no sentido de perceber, de constatar, né, que, especialmente desde o último ano, as ciências humanas têm sido violentamente atacadas, né, pelo discurso oficial do atual governo, do atual ministro da Educação, né, quantas e quantas piadas, né, a gente não pôde ler e ouvir a respeito da filosofia ou das ciências humanas em geral, né, isso é quase diário, né, Sem e essa dúvida. situação toda acabou, no ano passado, né, fazendo com que a gente também se movimentasse no sentido de outras ações, né, a gente tentou articular aqui, e estamos tentando ainda, né, um coletivo de ciências humanas, reunindo professores, né, das várias disciplinas de ciências humanas. Houve também a iniciativa de um projeto de extensão chamado Projeto Ágora, né, um projeto que partiu muito, assim, da iniciativa dos alunos das ciências sociais, um curso que eu dou aula, em que a gente foi para a praça, deu aula pública, né, fomos para bairros aqui em Campo Grande, tentar, né, um pouco esse projeto de popularizar as ciências humanas, enfim. Então, esse projeto, né, o Conjectura, ele vem um pouco na esteira, né, ou na continuidade dessas ações, né, Danilo? E, claro, bastante estimulado por esse momento complicado, né, que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia, né, é um momento em que as lives explodiram, né, em função Sim. do distanciamento social, quer dizer, efetivamente, um projeto de live jamais passou pela minha cabeça, né, então, mas acredito que o momento, né, muito estimulado por iniciativas dessa natureza, que a gente tem visto várias delas, né, basta acessar as redes sociais, tem lives para todos os tipos e de todas as naturezas, né? Então, acho que o projeto ele vem um pouco daí, ele é ao mesmo tempo, né, um projeto assim de estudo, né, de análise, de pesquisa, e também um projeto de ação, né, de intervenção, de posição política, né, de posição social, em relação às ciências humanas. E aí, Danilo, eu, pensando um pouco esse projeto, né, eu te disse, por diversas razões, a primeira pessoa que me ocorreu em chamar para poder partilhar, né, e auxiliar e fazer comigo o projeto, foi justamente você, né, eu pensei no seu nome, em função, né, da experiência de trabalho que a gente desenvolveu aqui na universidade, né, nem todos sabem, o Danilo passou por um período aqui em Campo Grande, ele pode dizer um pouco melhor, e então eu entendi que você também era a pessoa adequada
levar adiante esse projeto, em função, primeiro, da diversidade teórica, né? Quer dizer, nós estamos eu não diria campos opostos, né, de filosofia, acho que não. Eu não estudo filosofia política, né? Como eu disse, eu estou mais para isso que se chama de epistemologia das ciências humanas, filosofia da psicanálise. E você vem da filosofia política de uma outra tradição, né, diferente da tradição que eu pesquiso, quer dizer, aí nessa divisão contemporânea entre os continentais e a filosofia hermenêutica, né, eu venho de uma filosofia hermenêutica, você de uma tradição continental, então acho que isso também favorece um pouco a diversidade teórica, né, que a gente pretende para o projeto. Sem E aí eu queria te dúvida. ouvir um pouco sobre como que você recebeu esse convite, né? Como você assim pensou ele teoricamente e se sentiu em relação ao projeto? Com certeza. Então, eu acho que o convite ele veio num momento bastante apropriado, porque com essa questão da pandemia, do Covid-19, todos estamos angustiados, né, com essa situação, não só no que tange a administração dessa doença, né, dos encaminhamentos políticos e econômicos que têm sido feitos para enfrentá-la, mas também com relação ao estado da pesquisa e da universidade pública e, mais especificamente, falando a situação atual das ciências humanas, né, ao modo como as ciências humanas têm sido interpretadas, especialmente em tempos mais recentes. Pegando um gancho, né, do que você falou na sua fala, né, dessa preocupação com relação ao posicionamento das autoridades com relação às ciências humanas e à filosofia, nós tivemos recentemente declarações do ministro da Educação sugerindo que não deveria haver investimento público para ensino de filosofia e sociologia nas universidades. Um pouco até mais recentemente, tivemos ali a portaria 34 da CAPES, que determinava uma redistribuição das bolsas de pós-graduação, e essa redistribuição ia praticamente zerar a quantidade de bolsas que seriam ofertadas para cursos de excelência de pós-graduação em ciências humanas de um modo geral, mas também de filosofia. Tá? Então essas são posturas assim que causam não apenas uma angústia, mas posso dizer até um repúdio, né, da nossa parte, de nós que trabalhamos com filosofia, que entendemos a importância da filosofia e também, por conseguinte, né, entendemos a importância das ciências humanas de um modo geral. Então, esse convite ele veio num momento assim bastante apropriado. Acho que o Wayne ele colocou palavras bastante acertadas no sentido de colocar que é importante um posicionamento nosso, uma ação, pode-se dizer até política nossa nesse momento, né? Bom, afinal de contas, então, se estamos sofrendo desses ataques, será que esses ataques têm algum fundamento? Ou então, por outro viés, né? Vamos mostrar por que esses ataques não têm fundamento algum. Né? Vamos trazer as ciências humanas para o debate público, mostrar o que as ciências humanas têm a oferecer na análise dessa conjuntura angustiante, né? Estou usando bastante esse adjetivo hoje, mas acho que é o mais adequado para mostrar, né, o que estamos vivendo, né? Então esse convite ele veio assim, não poderia ter vindo em hora melhor, né? E bom, as nossas expectativas com relação a esse projeto elas são muitas, né? No sentido de que acho que nós temos a intenção de usar nossos referenciais teóricos, como o N falou, são bastante divergentes, num certo sentido, né? Bastante distintos. E acho que essa é o grande, posso dizer assim, isso é uma das coisas que faz com que as ciências humanas tenham seu brilho próprio, né? Ou seja, existem matrizes teóricas que são bastante distintas, bastante divergentes, não são apenas diferenças de enfoque, mas às vezes essas diferenças de matrizes teóricas, elas acabam suscitando debates, discussões, e é um pouco do que a gente quer oferecer aqui. O N vem de uma tradição mais voltada
a psicanálise, eu venho de uma tradição voltada à filosofia política norte-americana, então, a princípio, não é algo que você consiga encontrar uma convergência de imediato, né? Exige um esforço no diálogo, muito embora, é claro, a gente tenha nossas convergências, afinal de contas, estamos aqui Claro. conduzindo esse projeto juntos, né, Wayne? E também acho que caberia informar a quem está nos acompanhando que nossa intenção é trazer, né, alguns convidados semanalmente para participar do nosso programa. Você gostaria de falar um pouco mais a esse respeito, Wayne? Eu acho que a gente pode passar por esse momento assim, né? Primeiro explicar para os... Eu nem sei, quem acompanha a live é o quê, Danilo? É espectador? É ouvinte? Eu acho que Como que a gente se espectadores, refere? Espectador? inclusive, Como vai para o Spotify, então é ouvinte também, né? ouvinte também, mas só um Enfim. detalhe, nesse momento agora nós Ah, atingimos 23 pessoas ao vivo acompanhando aqui a nossa transmissão. Temos aqui o certo. pessoal já colocando aqui os comentários, o Alisson, o Daniel, João Pedro, Thaís, obrigado aí, pessoal, pela participação. Se vocês quiserem deixar perguntas aí nos Sim. comentários, eu consigo acompanhar aqui pela plataforma e a gente consegue interagir aí com os nossos ouvintes e espectadores. Então, vamos esclarecer, porque, claro, a gente começa um pouco esse projeto falando, um pouco centrado, assim, autocentrado, falando de nós mesmos, né, Danilo? No sentido de mostrar que, bom, somos nós que iremos conduzir o projeto, né? Mas em nenhum momento, e aí é bom, talvez, acho que o primeiro esclarecimento que deve ficar é que, obviamente, o projeto não vai ser centrado em nós dois, né? O que você acabava de mencionar, a nossa ideia é poder receber, né, convidados, poder discutir com esses convidados. Antes ainda dessa observação, talvez seja muito importante, né, deixar claro que o seguinte, bom, então nós dois conduziremos o projeto, nós já sabemos que somos dois pesquisadores da área de filosofia, né, portanto, dois filósofos que pesquisam tradições distintas, né, de filosofia, mas duas pessoas oriundas da filosofia, né. É importante deixar claro, portanto, que, obviamente, né, como deve ser, o universo da live vai ser filosófico, né, em função da nossa condução. Mas não exclusivamente, isso precisa ficar muito claro, né? O projeto Conjectura visa, né, pensar, trabalhar, desenvolver, receber contato das mais diversas áreas das ciências humanas. Acho que aqui é importante falar um pouco sobre isso, né? A minha perspectiva, Danilo e todos que nos acompanham, é a seguinte. A filosofia, obviamente, é uma disciplina bastante importante no rol das ciências humanas, não se tem dúvida disso. Todas as disciplinas o são. Não é? Mas acho que o momento não é o momento de falar por disciplina, mas por área. Não é? Então, nesse sentido, ressaltar que o projeto é sobre ciências humanas e não sobre filosofia. Como eu disse, obviamente, nós dois somos da filosofia, é um pouco o universo filosófico deve predominar fortemente, mas não especificamente. Queremos deixar muito claro que a ideia é poder receber colegas, pesquisadores das mais diversas áreas das ciências humanas. Isso tem a ver, com certo tipo de concepção de filosofia mesmo, quer dizer, eu entendo, do ponto de vista de uma epistemologia das ciências humanas, se tem uma disciplina que é capaz de levar adiante um projeto de reunião, né, das ciências humanas, né? Não reunião no sentido totalizador, né, totalizante do século XIX, mas no sentido de poder pensar uma certa unidade possível das ciências humanas. Esse é mais ou menos um trabalho que deve vir da filosofia mesmo, né? Quer dizer, eu não vejo uma outra disciplina das ciências humanas preocupada, né, com esse tipo de projeto, né, de tentar articular epistemologicamente, por exemplo, o discurso das ciências humanas, etc. Eu acho que, em primeiro lugar, é um papel da filosofia poder se abrir, né, e abrir o universo assim das ciências humanas, né? Em segundo lugar, isso também parte da convicção de que nenhum discurso é suficiente sozinho, né? Então, a ideia é poder compartilhar, né, as nossas posições e teses filosóficas
composições e teses de outras áreas, muitas delas completamente contrárias, opostas, né, a muitas das nossas próprias posições, etc. Então, é oportunizar, né, o projeto visa oportunizar um debate bastante amplo, diverso, né, da realidade, né, dos fenômenos atuais. Então, acho que duas observações importantes são essas, né? O projeto não é um projeto de filosofia, exclusivamente, mas é um projeto de, sei lá, talvez a gente pudesse falar de filosofia das ciências humanas, né? No sentido de que a gente visa ter sempre esse cuidado de poder utilizar não apenas o referencial filosófico, mas o referencial das ciências humanas. Isso é muito importante, Danilo, porque já tem a ver com um pouco a identidade do projeto, né? Já te passo a palavra, mas para dizer assim, o que a gente pensa, né, o nosso objetivo, como está posto aí na descrição, é pensar, né, a realidade, os fenômenos atuais a partir do referencial amplo, né, e diverso, como eu disse, das ciências humanas, né, e não só da filosofia. Acho que me perdi um pouco, eu estava falando da questão da identidade do projeto, né. Conjectura, né, talvez a gente possa começar a falar um pouco dessa noção da identidade do nome, para explicar um pouco isso que eu estou querendo um pouco confusamente dizer aqui, que é um projeto de ciências humanas, né? Por que o nome conjectura? Primeiro, pensar assim, né? O que é uma conjectura? Do ponto de vista mais básico, assim, do termo, né? Qualquer dicionário que você abra aí, né? Vai apontar algo mais ou menos nesse sentido, de que a conjectura tem a ver com uma espécie de formulação de hipóteses, né? Então, são determinadas elucubrações ou especulações, né, que a gente pode fazer, a isso dá-se o nome de conjectura, né. Eu chamaria atenção, primeiro, para o seguinte aspecto. É diferente de análise de conjuntura. Perfeito. Uma conjectura, ela é um pouco mais que uma análise de conjuntura. Porque uma análise de conjuntura é uma análise da situação, né? Uma boa análise de conjuntura é uma análise descritiva da situação que está ocorrendo. Uma conjectura é um pouco mais que isso. Uma conjectura pensa, né, hipóteses, né, saídas para determinadas situações. Eu acho que essa definição e essa distinção ela ajuda muito, porque o nosso objetivo é esse, né? Utilizar o referencial das ciências humanas, tão, né, injustamente atacado hoje em dia, utilizar esse referencial não só para fazer análise de conjunturas, para ler a situação, mas para pensar saídas mesmo, né? Pensar soluções, né, a determinados problemas que se impõem. Então, acho que é um desafio nesse sentido, né? Quer dizer, o projeto teria essa característica de conjecturar, né? De mais que uma análise de conjuntura, poder oferecer conjecturas, né? Hipóteses, né? Saídas para determinados, né, impasses que a gente observa na nossa realidade atual, a mais diversa possível, né? Desde fenômenos políticos a fenômenos culturais, a essa grande e surpreendente situação que a gente está vivendo agora, né? Da pandemia e etc. Quer dizer, poder analisar tudo voltados à isso. educação também, né? Sim, então, poder analisar tudo isso, um pouco com essa perspectiva de conjectura, né? Bastante, esse é um diferencial, Danilo, é um pouco, o projeto ele precisa ser um pouco prospectivo, né? Então, a gente não vai ficar apenas, na filosofia nós somos ótimos para isso, não só na filosofia, mas a gente bate muito na formulação da crítica da Perfeito. situação. E, claro, isso tem um valor fundamental e inquestionável. Mas, no nosso caso aqui, a gente quer um pouco mais que isso. A gente quer um passo a mais, né? Quer dizer, poder construir uma boa e rigorosa análise crítica da situação e dar esse passo no sentido de poder fornecer uma conjectura que pode, né, pode representar uma saída ou solução. Eu diria isso, assim, nesse primeiro momento, do ponto de vista da identidade. O que você diria a respeito disso? Eu diria que eu, particularmente, em virtude da minha formação, me sinto até um pouco mais confortável caminhando por esse caminho do prognóstico e não tanto do diagnóstico. Afinal de contas, eu tenho me dedicado muito posso dizer, toda a minha trajetória acadêmica, né, como eu disse,
a entender um dos grandes projetos, né, uma das grandes teorias filosóficas que busca propriamente se oferecer, né, como uma matriz normativa para construir uma sociedade justa, né? Então, que é a teoria do John Rawls, né, mais popularmente conhecida como teoria da justiça com equidade. Então, o fato da gente mobilizar nossos referenciais teóricos, não só no diagnóstico, mas também no prognóstico, ou seja, na construção de eventuais caminhos, né, ou na sugestão, né, de eventuais caminhos que possam vir a ser trilhados, acho que, sem dúvida, vou poder oferecer um pouco mais, né, nesse sentido. Retomando um pouco o que você disse, né, a respeito dessa diferença entre análise de conjuntura e conjectura, né, é importante também ressaltar, para quem está nos acompanhando, para quem chegou agora, né, que o conjectura, essa nossa iniciativa, ela, além de não ser, não ficar presa, não ficar restrita à filosofia, né, ou posso dizer assim, ao ambiente acadêmico, filosófico, ela também tem a pretensão, esse nosso projeto tem a pretensão de não ficar preso ao academicismo no sentido estrito, né? Ou seja, as lives que nós vamos fazer e também os convidados que vamos trazer, vamos tentar seguir um formato que se destoe um pouco daquele formato que estamos habituados dentro de sala de aula ou de um ambiente acadêmico, né? Ou seja, não teremos aula de filosofia aqui. As nossas reuniões, elas não serão pautadas principalmente por um conceito de um filósofo, ou por alguma teoria, ou por alguma vertente filosófica. Acredito que se tem uma coisa que a gente pode afirmar de antemão, aqui a gente está também já fazendo assim expectativas, né, expondo as nossas expectativas, o que a gente tem a intenção de materializar com esse projeto, né? E uma das coisas que nós temos a intenção de materializar é justamente essa, de nos pautar mais pelos problemas, pelos fatos, pelos fenômenos que nos cercam, né, pela realidade de uma maneira geral, e menos por uma estrutura teórica, né, que podemos usufruir. Ou seja, vai ser um serviço meio pragmático, assim, no sentido de mobilizar referenciais teóricos distintos, plurais, como ele frisou, e eu gostaria de frisar também, que acho que o grande trunfo, né, das ciências humanas é ter essa pluralidade de referenciais teóricos, então mobilizar todos esses referenciais para tentar compreender essa circunstância que nós estamos vivendo agora, e também para tentar oferecer esses prognósticos, né? Ou seja, acho que com esse formato a gente consegue levar um pouco vamos dizer assim, da filosofia, da história, das ciências sociais de um modo geral, né, até outras áreas do conhecimento que estejam de algum modo relacionados às ciências humanas, como por exemplo direito, economia. Acho que é difícil de dissociar isso, né, das humanidades, né? E acho que com essa nossa iniciativa a gente vai acabar por levar um pouco do que se produz dentro da universidade para fora da universidade, também com uma linguagem diferente da linguagem que é utilizada, vamos dizer assim, diariamente dentro do meio universitário. Ou seja, se aqui nós tivéssemos que oferecer um argumento já em defesa, né, um grande argumento em defesa da importância das ciências humanas, se é que isso é necessário, né? Deveria ser uma coisa auto-evidente, a gente pode até conversar sobre isso logo na sequência, mas uma das grandes relevâncias das ciências humanas é justamente essa, que ela nos oferece o instrumento teórico, né, o instrumental, perdão, teórico, para que a gente compreenda o que está à nossa volta, para que a gente compreenda o que está acontecendo no mundo, afinal de contas. Exato. Eu acho que você toca num ponto, né, Danilo, que a gente conversava, que é um incômodo bastante forte para nós dois, e uma dificuldade, né, que a gente se perguntava, né, poxa, mas é um momento em que está havendo tantas lives, né, então nós vamos ter mais uma live, né,
E a primeira resposta para isso na verdade, nós vamos ser mais uma live, né? Quer dizer, não deixa de ser, efetivamente, mas é claro, a gente está buscando um diferencial nesse cenário todo. Quer dizer, a gente fala mais da filosofia, porque é a nossa área, mas tem tido iniciativas, tem havido, né, iniciativas, assim, interessantíssimas, né, em função da pandemia. Eu posso citar algumas aqui, a Filosofia on Face, que o pessoal vai lá e fala das suas pesquisas, né. Tem um colega também, o Caio, que é professor na Estadual do Amapá, está com um projeto de conversações filosóficas, ele entrevista colegas e vai discutindo, assim, o referencial todo. E uma série de outras lives, né, de filosofia e de outras áreas das ciências humanas, né, quantas lives, aulas, né, inclusive para alunos, em função do distanciamento social, etc, etc. Então, uma primeira coisa que nos preocupou, né, Danilo, era essa ideia de, obviamente, não se tratará de uma aula, né? Nós não estamos, embora sejamos da universidade, embora representemos aqui, né, a pesquisa acadêmica e defendamos a pesquisa acadêmica, não se trata, né, o nosso projeto não é exatamente uma aula em nenhum sentido, né, como você bem colocou. E aí, tem um outro lado, né, que era aquela outra preocupação, quer dizer, se não é uma aula, então é o quê? Aí a nossa segunda preocupação era não deixar que isso se transformasse numa espécie de caricatura, né, de divulgação das ciências humanas, né? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer comentários, né? Nada contra comentários, né? Comentários bem feitos são sempre bem-vindos, mas nós não vamos ser nem professores, né, no sentido de que vai haver aula aqui, mas também não vamos ser jornalistas, entrevistadores ou comentadores, né, de notícias, né? Isso também tem gente que faz com qualidade bem superior à nossa. Então, também tomar esse cuidado, né, e deixar claro para quem nos acompanha que não se trata, de um lado, né, nem de aula, e de outro, não se trata, assim, de uma caricaturização, né, do que são as ciências humanas. E aí, Danilo, eu acho que, de novo, né, o termo ajuda, porque conjectura é aquilo que eu expliquei, né, um pouco atrás, quer dizer, tem a ver com uma conjectura, é uma suposição, né, é uma hipótese, portanto, é uma análise sobre determinado fenômeno que ainda não recebeu comprovação e etc. Mas essa é a definição mais básica que você encontra no dicionário, né? Se você avança um pouquinho mais de rigor acerca da definição, você deve se lembrar que conjectura é uma figura da matemática. E aí, eu acho que esse segundo sentido da conjectura, eu acho que ela marca bem, Danilo, isso que a gente pretende aqui, né? Quer dizer, o fato de dizer que não será aula não significa que a gente não vai aproveitar ao máximo do rigor acadêmico, Sem que é um dúvida. valor, não é? Então, as análises, os convidados que vamos receber, as reflexões que vamos fazer, sempre serão baseadas por uma conjectura rigorosa, que no momento em que nós estamos vivendo, do ponto de vista de informação social, de informação pública, é um valor absoluto, né? Porque há uma grande confusão nesse sentido. Então, embora a gente diga, né, não vai ser uma aula, vamos, ao máximo, utilizar e nos apropriar deste valor, que é o rigor, né? Então, a ideia é de análises minimamente aprofundadas, rigorosas, né? Como uma boa conjectura deseja. E, por outro lado, né, aprender a construir esse tipo de análise rigorosa, né, sem, ao mesmo tempo, cair na armadilha da facilitação didática, né, ou da autoajuda, né, como a gente também vê muitas iniciativas, especialmente da filosofia, né, um certo quase uma espécie de esoterismo filosófico, assim, também não é essa a nossa ideia, né, quer dizer, a gente está dizendo, a gente não quer caricaturizar o pensamento e as teses das ciências humanas, a gente quer aprender, né, Danilo, vamos ver se a gente consegue, um pouco a nossa expectativa, ver se a gente consegue, ao mesmo tempo, conciliar rigor e análise crítica, aprofundada, consistente, né, dos fenômenos, com uma linguagem, né, conciliar isso com uma linguagem acessível, né, que seja compreensiva para quem nos ouve. Agora, com toda franqueza, né, Danilo, é um desafio,
A gente não Sem está dizendo que a gente dúvida. vai dar conta, né? Sem O que a dúvida, gente não vai tem. tentar é isso. Eu acho que tem um termo que o pessoal da pedagogia costuma usar, que eu ouvi ele uma vez e que ficou bastante marcado para mim, que é transposição didática, que é um pouco desse exercício, desse esforço que às vezes a gente desconsidera, mas é um esforço de efetivar uma comunicação, ou seja, não basta que haja uma pessoa falante e uma pessoa ouvinte, é preciso que haja alguma conexão entre, vamos dizer assim, a história, né, o pano de fundo de uma pessoa que comunica e da outra pessoa que recebe essa mensagem. E se a gente não consegue estabelecer essa ponte, essa comunicação ela não se dá de modo que haja compreensão, né? E para que se estabeleça essa ponte, é claro que deve haver esforço de ambas as partes, mas o que nós estamos nos comprometendo aqui é propriamente retirar um pouco desse vocabulário extremamente rigoroso, extremamente, por vezes, até enfadonho, que a pesquisa em ciências humanas às vezes apresenta, e colocar isso de um modo que seja acessível. É claro que a gente tem que tomar vários cuidados nessa tarefa, porque muitas vezes isso concorre com a profundidade, né? Ou seja, se a gente simplifica demais, a gente deixa de abordar questões que são abordar pontos, né, expor pontos que são cruciais, né, para aquela matriz teórica que nós estamos tendo como ferramenta naquele momento, né? Então é um esforço assim mesmo de, de pesos e contrapesos, né? A gente vai ter que seguir aí por um meio termo virtuoso, né, para lembrar ali o velho Aristóteles, né, de tentar equilibrar uma comunicação que consiga atingir o maior número de pessoas possível, ou seja, falar de filosofia, falar de história, falar de sociologia, falar de antropologia, ciência política, pedagogia, direito, economia, o que quer que seja, que são disciplinas que são estudadas profundamente dentro da academia, dentro da universidade pública e da particular também, para um público que não necessariamente é universitário, para um público que não necessariamente quer se aprofundar sobre, né, sei lá, a teoria lá do John Rawls, ou sobre a psicanálise do Freud, ou do Ricoeur, que é um público que não necessariamente entende de antemão, né, o que quer dizer uma distinção entre filosofia continental e filosofia analítica, né, hermenêutica. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado terminológico, estamos nos comprometendo, né, a ter esse cuidado justamente para que... É um projeto de extensão, no fim das contas, né, Wayne? Acredito acho que isso tem um pode pouco ser dessa essa ideia que intenção, você né? disse, né? Essa ideia que você disse de poder sair um pouco dos muros, né, da Sair um universidade, pouco dos muros. nesse E nisso acho sentido. que cabe um pouco também de meia-culpa, né? Não falo, eu falo por mim especificamente, mas acho que isso se aplica à academia de um modo geral, não só às ciências humanas. Que a gente fica muito preso, né, ali ó, as paredes da universidade, a gente acaba, por viver isso tão intensamente e diariamente, a gente acaba vivendo, entendendo que a universidade é um universo autônomo, né, é um universo que tem uma existência própria, e acho que isso é bastante ruim para a própria imagem que se tem da universidade, da ciência de um modo geral, né. E pegando esse gancho, né, a gente tem vivido recentemente um descaso bastante notável com relação às ciências de um modo geral, especialmente com relação à biologia, né, ou áreas, por exemplo, infectologia, virologia, não digo nem descaso, mas assim, uma certa descrença com relação ao que é produzido efetivamente por essas áreas do conhecimento, com toda essa bagunça, né, que tem acontecido, né, todo mundo em busca, né, esperançoso assim por um remédio, né, que resolva o problema da doença do Covid-19, que enfim põe a fim a esse sofrimento que todos nós estamos vivendo.
Mas acho que é importante ressaltar que esse descaso com a ciência de um modo geral, com as ciências biológicas, posso assim dizer, as ciências naturais, Claro. ele é um descaso que já vem para com as ciências humanas, ele já vem de outros tempos. As ciências humanas, elas são entendidas como algo que não é profícuo, como algo que não são produz. Ideológicas, né? São ideológicas, ou algo que não produz nada. Então, também como consequência, acho que o que a gente vai fazer aqui ataca frontalmente essa noção. Ou seja, e até me arrisco aqui a fazer uma espécie de leitura que acho que quando se expressa um preconceito desse tipo, a gente acaba ficando um pouco preso a questões materiais, no sentido assim de que, bom, outras áreas do conhecimento acabam por produzir mudanças que são, posso dizer assim, visíveis, né? Então, um cara que projeta, sei lá, um avião, uma ponte, estou falando assim de um modo bastante Sim. assim, uma caricatura, mas para tentar esclarecer o que eu estou dizendo. As outras áreas do conhecimento produzem algo que é visível no mundo, né? Que você consegue palpar, que você consegue enxergar. Já as ciências humanas, elas não necessariamente fazem isso, elas vão produzir instrumentos teóricos para reflexão, para interpretação da realidade. Então há um, vamos dizer assim, um desapreço, né? Vamos dizer assim, não há uma valorização dessa parte ideal, posso dizer assim, né, dessa parte de narrativa, dessa parte teórica, intelectual e não material. Né? Aqui o Ali colocou uma provocação, vou ler aqui para nós pensarmos. Ele perguntou o seguinte: como incitar um diálogo com quem nega as ciências hoje, na base mesmo, não com os manipuladores, já que nós cientistas nunca paramos para ouvir e levar o conhecimento de modo efetivo para essas pessoas. Quer dizer, como de fato estabelecer essa conexão? Né? Eu diria assim, até na linha do que você estava dizendo, Danilo. Eu acho que um pouco, Alisson, fazendo isso que a gente está tentando aqui, né? O projeto, em outros termos, ele tem uma contribuição direta para com a formação da opinião pública, que é esclarecer, simples assim. Né? Poder esclarecer, né, determinados fatos, fenômenos, utilizando o referencial das ciências humanas, poder informar isso de modo consistente e rigoroso. Isso é uma forma de poder dialogar com essa onda, né, anticientificista geral. Quer dizer, poder explicar, né, esclarecer, explicar, informar de maneira consistente. Então, acho que isso é quem acompanha, quem vai acompanhar o projeto vai poder se beneficiar nesse sentido, né? A gente vai estar preocupado em poder construir certas conjecturas que explicam melhor, né, determinados fatos e fenômenos. Isso é uma contribuição e um diálogo direto que a gente abre com a opinião pública em geral. E aí, Danilo, um pouco Danilo que você estava dizendo ainda, eu tenho uma fórmula, dando aula de introdução à filosofia para as ciências sociais, a gente sempre discutia bastante essa coisa de ciências humanas, né, a diferença, os problemas, os desafios, etc., e de alternativas, de ações, né, para a promoção das ciências humanas. E tem uma fórmula que eu acho que explica bem isso que você está dizendo, e que eu acho que a gente pode tomar como uma espécie de princípio norteador do projeto, que é a seguinte, é uma fórmula bem simples, é assim, popularizar a filosofia, sim. Populismo filosófico, não. Então, isso vale. Popularizar ciências humanas, sim. Populismo científico baseado nas humanidades, não. Popularizar ciência, sim. Populismo científico, como tem sido o defendido aí por determinadas figuras desse governo, não. Então, acho que um pouco essa distinção entre popularizar e populismo, ela é muito importante e diz muito atualmente, né, a respeito dos quadros aí. Então, todo esse anticientificismo que você mencionou, né, o Alisson trazendo essas pessoas que negam, né, a ciência, tudo isso é muito baseado e construído numa plataforma populista, né, seja de política, né, e de concepção de ciência e etc. Então, de algum modo,
o nosso conjectura aqui vai, você usou bem a palavra, Danilo, vai confrontar, né, esse tipo de atitude ou de discurso, mas confrontar como? Eu acho que esse é o ponto, Danilo. Não só elaborando crítica, propondo Perfeito, conjecturas, né? perfeito. Propondo saídas, impasses, né? Abrindo o canal de diálogo, sim, né? Então, eu acho que você disse isso em algum momento, Danilo, né? Quer dizer, as ciências humanas têm sofrido esses ataques, assim, dos mais moralizantes, né? Terríveis, né? Há, de repente, certos ataques razoáveis, né? Quer dizer, será que tem sentido a gente se perguntar pela importância das ciências humanas? Acho que tem sentido. Acho que é uma pergunta que tem sentido. E acho que cabe aos pesquisadores e estudiosos de ciências humanas poderem vir à opinião pública e dizer qual a importância das ciências humanas. É claro, a gente compartilha da ideia de que isso é auto-evidente, né, Danilo? Você mencionou isso muito bem. Mas no contexto atual, não é. Não E é. não sendo. Então, em não sendo, né, vamos fazê-lo, vamos fazê-lo. Quer dizer, a ideia, então, é abrir um pouco esse espaço. E aí, talvez, Danilo, dizer um pouco do estilo, né? Porque a gente está falando da identidade, o que é e o que não é, né? Mas, por exemplo, a gente vai receber convidados, e aí a ideia é um pouco essa, né? Não é exatamente uma entrevista, né? Nós não somos, né, jornalistas, etc., mas um pouco nessa linha do que a gente está fazendo aqui, né? Comentando, né, ideias, etc., assim, quando Isso tiver quantos até convidados nós vamos receber, como que a gente combinou? então, sobre esse formato em especial, eu e o N havíamos pensado em fazer 2 lives por semana, no qual em uma delas vai ser esse formato que vocês estão vendo aqui, um bate-papo com a participação de vocês nos comentários. Hoje a gente está Uhum, mais focado aqui em apresentar um pouco do projeto, apresentar um pouco mais das nossas motivações, mas acredito que uhum. nas próximas participações em que fomos só eu e o professor Wayne, a gente vai restringir um pouco mais, né, Wayne, sobre o Sim, sim. tema, sobre o problema a ser abordado. Então esse vai ser uma das lives na nossa semana. A outra live, então, a gente vai convidar professores e pesquisadores das ciências humanas de um modo geral, né, e tentar fazer esse esforço. Acho que o que a gente tem que fazer quando vier um convidado é justamente de tentar trazer esse referencial teórico que esse pesquisador tem, né, bastante conhecimento para divulgação, né? Claro, e não só para divulgação, mas também para a compreensão desses fenômenos que nos cercam, que acho que essa é a ideia do projeto. Então, Exato. como a gente, em muitos desses encontros com convidados, eu e o Wayne seremos leigos, pode-se assim dizer, Uhum, porque se a gente mobiliza, sei lá, alguém que venha falar conosco sobre ditadura militar, por exemplo, eu uhum, não tenho muito conhecimento a respeito disso, né? Tenho um conhecimento, uhum. assim, superficial do que aconteceu. Então a gente, sem dúvida, vai ter dúvidas. Sem dúvida teremos dúvidas, né? Essa é Uhum. uma afirmação que poderemos levar também, né? Sem dúvida teremos dúvidas, e a gente vai querer sanar essas dúvidas e nesse esforço de tentar traduzir, né, o que esse pesquisador tem a dizer para que atinja um público mais amplo. Acho que esse é Uhum. vamos dizer assim, do que a gente quer alcançar também com essas conversas, pode-se assim dizer, né? Sim, e aí, né, Danilo, a ideia de não sobrecarregar a live, porque em geral vai ser isso, né? São duas lives semanais, com duração de 1 hora, Isso. e para justamente não sobrecarregar a live, então vai ser sempre a possibilidade de mais um convidado, né? Porque a gente não teria Sim. condições de aproveitar, né? Se a gente trouxesse mais pessoas. Então, que é isso também, não é para ser uma entrevista, mas também não é um bate-papo. Então, a gente vai, né, ajeitando e pensando um pouco como que vai ser, mas a ideia é que venha um convidado e, portanto, numa live, 3 pessoas, né, e vai dialogando, e no caso do convidado, eu e o Danilo, a gente fica mais como, né, provocador, e aí Isso. a pessoa Questionador, expõe, né? né,
Isso. E aí vai ser muito bonito, gente, porque, olha, a gente vai poder pensar, né, fenômenos e problemas atuais. Imagina, né, que bonito isso, né? Poder pensar um determinado fenômeno do ponto de vista, seja da história, seja da antropologia, seja da ciência política, né? Sim, Seja da psicologia, né? Da psicanálise, etc. E mesmo de outras áreas, né? Que compõem e dialogam com as ciências humanas. Então, a gente vai poder pensar isso numa live. E a segunda live, que será apenas nós dois, é uma espécie de repercussão, né, Danilo? De sim, aprofundamento de algum aspecto da live anterior, espécie, às vezes até de continuação, né, do que foi o tema, e aí sem dúvida. talvez até fazer essa segunda live com participação maior do público, né, no sentido de poder, inclusive, viabilizar essa participação, etc. Não é Sim, o isso? que seria bastante interessante. Acho que é legal a gente ter essa interação, né? Inclusive a gente incentiva bastante que o pessoal participe, comente, né? Agora, só antes da gente seguir para os encaminhamentos finais, gostaria de dar uma Isso. breve palavra a isso, porque a provocação do Ali acho que foi bem sucedida, né? No sentido de que eu fiquei Sem dúvida. bastante, né, preocupado, de fato, porque enfim, há uma dificuldade, né, Wayne? Há uma dificuldade da gente atingir determinado público que não necessariamente está interessado em ouvir o que temos a dizer, o que nós da filosofia, das ciências humanas em geral temos a dizer. Eu acho que o primeiro passo a ser dado nesse sentido que é um passo que estamos dando aqui, que é um pouco da virtude da humildade, né? Ou seja, vamos ter em mente que, embora sejamos acadêmicos, aqui não estamos falando com uma linguagem acadêmica, aqui estamos tentando fazer o esforço de falar com uma linguagem acessível, que todos consigam compreender. E também partindo do pressuposto de que não, a universidade ela não deve ser vista como um ambiente autônomo, né, como uma entidade que tem vida própria. A gente está tentando levar para além da universidade o que se produz dentro dela. Então, um primeiro passo para conseguir estabelecer essa comunicação é propriamente isso, né? A gente deixar de entender que, ou deixar de ver a nós mesmos como aqueles que são os detentores do conhecimento, como aqueles que são, né, os detentores da verdade. Nós estamos vivendo as consequências de se levar um discurso desse à risca, né? De, sou o detentor da verdade, quer dizer, né, podemos até trazer o pessoal aí da pós-modernidade para falar, mas de que verdade estamos falando, né? De qual narrativa que se refere, que tipo de verdade, afinal de contas. Então isso é muito perigoso, esse tipo de posicionamento que a academia acaba engendrando. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, ter humildade, vir aqui e se colocar à disposição para divulgar o trabalho que é feito na universidade e também para dialogar com esses outros públicos. Acho que esse é um primeiro passo, né? A gente não se livrar um pouco da arrogância acadêmica, se posso dizer assim, em uma frase, né? Agora, então, acho que já temos aí 55 minutos já de live, Wayne. Então acho que a gente podia já encaminhar aqui para o nosso encerramento e dar alguns recados finais. Essa live, pessoal, ela estará disponível na nossa página no Facebook, mas nós temos também um canal no YouTube, no qual nós divulgaremos todos os vídeos e todas as lives que nós faremos. Perdão, todas as lives, né? A princípio ainda não estamos com planejamento de fazer vídeos, né, Wayne? Somente as lives, 2 vezes por semana. Então, Eu apenas nem essa sei a primeira live. diferença. O vídeo Como seria eu não algo sei a gravado, diferença. né? Seria Ah, algo. claro que Né? sei. Entendi. Entendi. Não seria algo ao vivo. Mas então, é apenas essa live, que é a primeira de todas, que a gente não conseguiu fazer simultaneamente nas duas plataformas, mas a intenção é que a gente faça ela simultânea nas duas, tá? Então, se vocês puderem divulgar a página, inclusive o canal do YouTube para amigos, familiares, pessoas que vocês acham que possam ter interesse nesse nosso projeto, nós ficamos bastante agradecidos, tá? Inclusive também aceitamos
sugestões, estamos sempre abertos, né, para aceitar sugestões de eventuais encaminhamentos aqui. Esse projeto, no final das contas, ele não vai ser construído apenas por mim, pelo professor Wayne, mas também por todos que participam do canal. Vamos levar em conta seriamente o feedback de todos vocês, né? E a intenção é que a gente consiga atingir também públicos. Temos o canal do YouTube, no Facebook, talvez a gente consiga pensar aí no perfil do Instagram para fazer uma live simultânea lá também. Ainda não. Como eu sou o técnico aqui, responsável pelas mídias sociais, o meu conhecimento nessa área não como é você muito. não pode contar com o Wayne nada nesse sentido, né? Então, assim, vamos devagar, aos poucos a gente vai aprendendo aí como lidar com essas tecnologias. E também tenho a intenção de divulgar posteriormente as nossas lives num formato de áudio por um canal do Spotify. Ainda vou ver como que isso pode ser feito, mas acho que seria bacana, né, divulgar em outros meios. Eu, particularmente, sou um ouvinte assíduo de podcast, já para mim, qualquer tarefa doméstica que eu vá fazer, eu já pode ter certeza que eu estou ali com os fones de ouvido e acompanhando, né, ouvindo ali, de repente, algum noticiário ou até algum programa assim que faça alguma entrevista, alguma coisa. Eu, particularmente, me deleito bastante com esse tipo de conteúdo e acredito que quem não possa, de repente, acompanhar a nossa live aqui ao vivo, possa ter Claro. acesso, né, por outros meios. Inclusive, acho que vale também o agradecimento pessoal que ficou aí com a gente até o final. Muito obrigado pela participação de vocês. E o N, fica livre agora para fazer os seus Não, eu acho que comentários. assim, é bem breve. Primeiro, só retomar então, né? Serão 2 lives semanais, às segundas e quintas-feiras, não, hoje quinta a gente começou, né? Então, segundas e quintas-feiras, às 11 horas, horário de Brasília. Só explicar 11 horas porque, né? Eu estou no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a gente tem o fuso horário de menos 1 hora, então, às 10 da manhã, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e 11 horas no horário de Brasília, às segundas e quintas-feiras. Para a nossa primeira live com o nosso convidado, vai ser então segunda-feira, né? Está confirmado, estará conosco o professor Daniel. O professor Daniel é cientista político aqui da nossa Faculdade de Ciências Humanas da Federal de Mato Grosso do Sul. Então, nós, né, teremos o enorme prazer em receber o Daniel para a gente discutir um pouco, né, determinados fatos e acontecimentos a partir desse referencial da ciência política na segunda-feira. Eu quero agradecer, né, Danilo, agradecer a todo mundo que acompanhou a live, que acompanhou o projeto, pedir, né, para que divulgue, e deixar só essa mensagem, assim, que todo mundo tenha muita clareza de que nós estamos aprendendo, né, Danilo? Sem Então, dúvida. nós temos uma intenção aqui, que não é só nossa, minha e do Danilo, né? Tem tanta gente que me ocorre aqui na cabeça quando eu penso nessa coisa das ciências humanas, né? Os colegas do coletivo, os colegas do agro, né? Tantas iniciativas que a gente já pôde discutir. Então, tem tanta gente boa, né, para contribuir para o projeto, e certamente o farão. E pedir, então, quer dizer, né, que a gente está aprendendo a fazer isso. A nossa intenção é buscar um formato bastante original, né, no sentido de poder nos diferenciar mesmo, né, de uma série de outras lives tão interessantes, né, que tem por aí, mas a gente quer realmente poder, né, conseguir produzir algo bastante interessante e útil, né, nesse sentido de esclarecimento, de informar a opinião pública, né, que é aquilo que a gente sabe fazer. De Então, eu qualificar o agradeço a debate, né, todos, né, Wayne? qualificar o debate, sem dúvida nenhuma, e assim, e especialmente nessa dimensão prospectiva, né? Dizer, olha, então, isso não é fácil, né? Conjecturar não é fácil, né? Não é. No sentido que a gente quer fazer, né? No sentido rigoroso e consistente, não é fácil, né? O problema a gente sente, a gente identifica com mais facilidade, né? A solução, ela é bem difícil. É mais ou menos isso que a gente está ensaiando, que a gente vai tentar fazer aqui, e, né, poder contar com vocês que acompanharam a live e vão acompanhar, é sempre para nós um prazer enorme. Então, acho que é isso, né, Danilo? Muito obrigado a todos, e eu acho que a gente se vê, então, na segunda, é isso?
Isso, então, deixamos aí o encontro marcado com os nossos ouvintes e espectadores na próxima Perfeito. segunda-feira, então, às 11 horas, com a presença do professor Daniel, da Ciência Política da UFMS. E é isso, então, né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau, gente.